A correria do dia a dia e a busca, né, aquela pressão pela perfeição, leva muitas pessoas a um estado de estresse crônico e também de ansiedade. Vários são os casos que a gente tem escutado recentemente. Mas você sabia que uma terapia em grupo ela pode ajudar a diminuir esses casos? Pois é, essa metodologia une a meditação e os movimentos corporais. Para nos falar mais sobre essa técnica, a gente está agora aqui no estúdio com a psicóloga Mônica Galindo. Mônica, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso cantinho. Obrigada, é um prazer. Maravilhosa. É isso mesmo, Mônica? Dá então para tratar esse estresse que a gente vive todos os dias, que às vezes acaba desencadeando uma ansiedade, unindo a terapia e a meditação? Ah, sim, dá. Na verdade, assim, você entende o estresse, normalmente se fala muito de estresse, né? Sim. Como uma expressão comum. Então, eu estou dirigindo, estou muito estressado, estou muito tenso. E esse trabalho que eu estou abordando trata do estresse crônico, que também se apresenta nesses momentos de tensão do dia a dia, mas que tem muito a ver com a nossa história de vida, que é um padrão de comportamento que a gente termina adotando. Sim. E utiliza esse padrão de comportamento o tempo inteiro, mesmo quando a gente tem estímulos os mais diversos. Então, diante de uma tensão que vivencia, uma tensão obviamente grave como a perda de um emprego, você reage de uma forma que é padronizado diante desses desafios. Então, você perde o emprego, isso é doloroso, isso é difícil, isso é estressante, mas você pode se fortalecer para, diante de uma perda como essa, não deixar-se sucumbir e encontrar uma nova resposta, uma nova forma de agir diante dessa dificuldade. Quando a gente tem um estresse crônico, um padrão de comportamento estabelecido há muito tempo, o mesmo tipo de resposta diante das dificuldades, você se vê diante de um desafio desse, sucumbe, se sente vitimizado ou se sente sem forças para responder a esse embate e desiste muitas vezes de se movimentar em direção a resolver essa dificuldade. Então, você desenvolve ao longo de sua vida um padrão de comportamento que vai se apresentar em todas as dificuldades da vida. E você pode se deixar sucumbir por isso, ao invés de criar novas respostas diante dessas dificuldades. E como então se anteceder a isso? Como prevenir? Como prevenir, não é? Então, você pode encontrar muitas formas de aliviar o estresse comum do dia a dia, Sim. como algumas atividades físicas, cantar, se envolver com música. Mas eu lhe digo que o envolvimento em trabalhos em grupo é uma das formas de você prevenir o estresse. Grupos de música, grupos de dança, grupos de atividade física, são formas de lhe ajudar a aliviar o estresse. Existem outras maneiras mais transformadoras e mais profundas. Essas que eu citei aliviam um pouco a sua tensão. O trabalho que eu estou falando, que é o Conectar, a terapia integrativa Conectar, une o movimento corporal com a ideia de aliviar um pouco a tensão do corpo, né, da tensão muscular, e deixar a sua mente também mais aquietada, mais acalmada, para entrar no processo meditativo com visualização criativa. E nesse momento, você aquietando a sua mente, você pode encontrar respostas muito diferentes da que você costumava encontrar, se sentindo mal ou triste. No momento da meditação com visualização, com a mente mais aquietada, você vai descobrindo, inclusive, novas soluções para as dificuldades. Quando você alivia a sua tensão emocional também, você pode criar respostas diferentes às suas dificuldades. Como é que funciona? É um grupo, é uma turma? É um grupo, O trabalho de grupo, né, intensifica o processo de transformação que a pessoa vivencia. Porque um membro do grupo consegue perceber, descobrir algo novo sobre a sua caminhada, compartilha no grupo e isso enriquece a experiência dos demais. Sim. E impulsiona as mudanças, né? Então, o trabalho é em grupo,
que ele tem 4 etapas bem interessantes. Uma que é o movimento corporal, que eu falei, né? Você movimenta o corpo, trabalha com respiração, usa expressões verbais, onde você pode soltar um pouco o som, liberar a tensão da garganta e tensões que você guardou ao longo da vida toda, né? Na infância mesmo, que você foi reprimido, que não podia se manifestar, expressar uma emoção. Então, nesse momento, você move o corpo, solta, libera um pouco essas tensões e passa para a meditação com visualização criativa, onde eu, como condutora, vou levando você a imaginar, visualizar lugares, trabalhar com símbolos e trabalhar os aspectos emocionais mais inconscientes e de uma forma muito suave. A gente usa música nessas 2 etapas que ajuda muito a criar o clima e deixar a pessoa mais receptiva. A terceira etapa é a partilha, onde você vai partilhar com as pessoas a experiência que você teve. E aí é um momento bem forte de conexão entre as pessoas. E é o momento que você vai organizando aquela experiência, clareando mais ainda aquilo que você vivenciou e dando um significado. E a quarta etapa, que é o momento que o grupo se une e irradia para o planeta aquilo que conseguiu transformar nas etapas anteriores, porque a gente precisa entender que nenhum processo transformador é suficientemente significativo se ele não leva para as pessoas com as quais você se relaciona, para a sua sociedade, uma mudança, uma transformação. Então, a quarta etapa é muito importante, é quando você é um agente planetário de mudança mesmo. Quais são os benefícios, hein? Pelos resultados que você tem, pelo que as pessoas compartilham com você, quais que são os benefícios? São vários, né? Algumas pessoas sentem uma melhoria significativa na qualidade do sono, né? Que é um problema atualmente Para quem é estressado, é um problema gigantesco. É um dos sintomas significativos do estresse, né? É você não conseguir apagar e dormir. Porque o natural é você desgasta a sua energia ao longo do dia e à noite, naturalmente, você vai deitar e dormir. O que ocorre hoje é que nós vivemos num nível tão grande de estresse, de estímulos, de embates no dia a dia, que parece que você está numa floresta, né? Assim, para sobreviver, né? E quando chega a noite a gente não consegue dormir? Não aquieta a cabeça, a mente, não diminui o ritmo, não é? Então, um dos efeitos significativos que as pessoas relatam é uma melhoria na qualidade do sono. Certo. Né? Um relaxamento mais significativo da musculatura e uma disposição mais para o dia a dia, para as tarefas do dia a dia. Uma clareza maior, que a gente chama de ampliar a consciência, uma clareza maior de suas dificuldades, de sua participação na vida, um discernimento maior nos momentos de tomar decisões. Sim. Né? E um sentimento muito comum na partilha imediata da experiência é a tranquilidade e a paz. E algumas pessoas, ao longo do tempo, quando permanecem num tempo significativo, colocam muitas mudanças na relação dela com as pessoas do seu convívio íntimo e no próprio trabalho. Uma criatividade que é significativamente aumentada, porque quando você está com a mente voltada para sobreviver na floresta, né, que é essa vida do dia a dia que a gente vive, sua energia, seu foco está disperso. Né? Parece que a gente quer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo né? tempo, e assim, parece que você está sendo ameaçado o tempo todo e você precisa estar na defensiva. Na hora que você consegue, a partir de um processo como esse, acalmar a mente, ter uma clareza, um discernimento melhor, você foca mais e se torna, inclusive, mais criativo. Porque aí você está com a mente, muito mais limpa, muito mais sossegada. Você não está querendo se defender dessa guerra, né, do dia a dia, mas você está mais focado, com maior clareza e a criatividade flui muito mais significativamente. Muito bem, gente. Que interessante, né? Que legal. Com que frequência acontecem as sessões? Quantas pessoas podem participar? Olha, toda e qualquer pessoa adulta pode participar, no caso do grupo que eu desenvolvo, porque existe a terapia integrativa conectada direcionada à criança e ao adolescente. Sim. E aí é necessário que um profissional passe por essa formação, né?
Então, qualquer pessoa adulta pode participar. Né? Você perguntou... Quantas pessoas e com que frequência acontecem as sessões? Então, uma vez por semana, a duração 1 hora, qualquer pessoa pode participar, inclusive familiares. E o grupo ele fica com quantas pessoas no total? Depende do tamanho da sala. No caso, eu vou desenvolver um trabalho com 10 pessoas. Sim. Tendo um maior número de pessoas, a gente faz outras turmas, que é interessante essa intimidade, né? Sim. De troca, que é bem interessante. Uma outra coisa que é muito, muito significativa é que, na medida que você diminui o estresse, você também aumenta o seu funcionamento de forma mais saudável e diminui muito as doenças próprias do estresse e os efeitos dela. Tanto previne, evitando, como à medida que elas já estão ali instaladas, você diminui o efeito, né, de sintomas. Doenças no trato intestinal, que são muito características das dificuldades emocionais, do estômago, taquicardia, dificuldade de respirar, ansiedade, fobias, diminui muito significativamente. É bastante interessante que a gente fale sobre isso, porque esse é um assunto muito atual e que tem atingido muitas pessoas. Você falou da ansiedade, né? Sim. Quantas e quantas pessoas, talvez que você de casa conheça, que eu conheço, que falam, que já relataram, que já tiveram crises de ansiedade ou que estão passando por esse problema? E aí você vê que tem uma técnica que está ajudando, né? Ajuda. Bastante. Ela tem um efeito muito grande nas fobias, ansiedade, síndrome de pânico, na própria depressão, quando a pessoa não está no agravamento da depressão, é muito preventiva, né, em relação a isso. Então, é uma técnica que não é da minha autoria, foi criada por uma psicóloga daqui, a Lúcia Cerqueira, eu estive ao lado dela ajudando um pouco na elaboração. E aí ela tem mais de 20 anos que a gente trabalha com grupos e que percebe, a gente aplicou, fez pesquisas com ela, tem um livro escrito também, a gente faz formação, preparando pessoas para aplicar serem condutores da técnica, né? Então tem muitos anos e a gente tem tido muitas respostas das professoras que conduzem grupos em relação à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu sempre gosto de falar que busque profissionais qualificados para isso, né, gente? Não adianta você ter um problema, você ter, como a Mônica trouxe aqui, estresse crônico, que é um padrão, né, de comportamentos que você desenvolve quando você é submetido a situações muito estressantes. Não adianta você ter ansiedade, não adianta você ter depressão e você querer fazer isso por conta própria, você querer se curar, né, se autocurar. Busque um profissional. Ele é que realmente vai saber como agir, né? Exatamente, exatamente. Até para você diminuir o tempo de sofrimento. Isso, né? exatamente. Porque quando você resolve cuidar de si, assistindo um canal no YouTube que orienta como você fazer e etc e tal, que é interessante, que lhe traz uma série de informações, mas não lhe transforma devidamente. Você termina estendendo, quando você não trata uma dificuldade como a ansiedade, alongando o período de sofrimento e criando consequências mais severas. De uma ansiedade, você vai para a síndrome de pânico, da síndrome de pânico, que normalmente vem uma depressão moderada, que pode entrar para uma depressão profunda. Então, quanto mais cedo você puder cuidar das suas dificuldades emocionais, menos sofrimento você vai ter. E maior condição de lidar com a sua vida e as dificuldades, porque a vida é assim. A gente tem o tempo todo um desafio para lidar, não é? Então, a gente vai passar muito tempo aqui. Então, vamos passar o tempo aqui mais saudavelmente. Tem dias que não são tão bons. Isso, então, é verdade. Vamos aproveitar todos os dias, né? Os dias que não são tão bons, vamos aprender com ele para, né, transformar e ter mais dias legais, né? Mais dias suaves, leves. E como é que o pessoal de casa, quem se interessou aqui pelo nosso bate-papo, como é que eles podem entrar em contato, como é que eles podem saber? Eles podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo celular, né? E aí a gente marca uma entrevista que não tem nenhum ônus e
Nessa entrevista eu converso, explico um pouco como é o trabalho, a pessoa coloca as suas dificuldades, os seus anseios em relação a isso, e aí vê se encaixa para participar, né, no trabalho, nos grupos. Posso dar Com certeza, por favor. É 999410501. 999410501, se você se interessou, se você quer aí unir essas práticas que mexem com o seu corpo, que vão colocar o seu corpo em movimento e vão te ajudar bastante, basta apenas entrar em contato com a Mônica. Isso, obrigada. Obrigada, maravilhosa, viu? Bom dia, parabéns pelo trabalho, de verdade. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente vai agora para um rápido intervalo comercial, voltamos já já, não sai daí.